abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 16. Amém? Conforme a igreja foi contando, ficando em pé, em nome de Jesus, para ler a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Todos encontraram? Lucas, capítulo 16, versículo 19. Amém? Glória a Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se recalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que já jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa à terra, porque tenho 5 irmãos, para que eles deem testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, nessa hora, Senhor, nós colocamos ao Senhor Pai diante de Ti e te pedimos, ó meu Deus, que Tu venha falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas, ministra sobre os nossos pensamentos, meu Pai amado, ministra sobre o nosso coração, Senhor, meu Pai. Ó Pai querido, Senhor, que nessa hora possamos esquecer os nossos problemas, ó Senhor, meu Pai, e deixarmos do lado de fora da igreja, Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Ó Pai querido, Senhor, abençoe cada vida que está aqui presente, Senhor, porque não foram elas que escolheram a vir aqui, Senhor, mas Tu a chamaste uma por um, Senhor, para estar aqui nesta hora, Senhor, para receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma dessas vidas. Ó Pai querido, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode estar sentado hoje. Jesus sempre se preocupou em fazer a vontade do Pai, que era ensinar aos homens a palavra de Deus, mas sobretudo acerca da eternidade e do porvir. É certo que Jesus veio para cumprir a promessa de Deus, mudando o rumo e as histórias das nossas vidas, sobretudo visando nossa trajetória eterna.
Na temática do capítulo 16, Jesus nos alerta de não colocar os nossos corações nas riquezas terrenas. É bom que se enfatize que Jesus não está condenando as riquezas e nem quem as possui, mas Jesus está nos alertando que essas riquezas, elas são perigosas e que elas, se não vigiarmos, elas podem tomar o coração, o nosso coração, e tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Essas riquezas podem se tornar senhores de nossas vidas. E é isso que Jesus nos alerta neste capítulo 16 e nessa parábola que acabamos de ler. Nos versículos 14 e 15, Jesus critica os fariseus, dizendo que eles amavam o dinheiro e se justificavam aos olhos dos homens, valorizando coisas que não tinham nenhum valor para Deus. E nessa parábola é marcada por três grandes contrastes. O primeiro contraste é a condição social. De um lado, temos um homem rico, que se vestia de roupas caras, era rodeado de amigos, cortejado por pessoas. A sua rotina, o seu dia a dia, era regado de festas e banquetes. Um homem de posse, um homem de poder. Ele tinha tudo que ele desejava, ele tinha nas suas mãos. Porém, ele era um homem egoísta e totalmente indiferente às necessidades dos outros, pois a sua glória já no dia que apenas desejava comer as migalhas e carinhos da mesa. E é certo que este homem passava todos os dias por esse mundo. Estava certo. E ele nem sequer olhava para este mundo. Do outro lado, temos um mendigo chamado Lázaro. Era um homem debilitado, não tinha forças nenhuma, nem para afastar os cães que vinham lamber as suas feridas, piorando mais ainda a sua situação, a sua saúde. De um lado, o retrato de um homem rico e bem-sucedido, do outro, um homem desvalorido. A grande lição é que a nossa cultura, bens e valores são diferentes dos que imperam neste mundo. Os que depositam seus corações na riqueza são incapazes de enxergar e socorrer os que necessitam da sua ajuda. Essas pessoas que se tornaram escravas do seu dinheiro, das suas riquezas, se tornaram escravas do poder, elas perderam por completo a convicção e a visão do que é ser uma pessoa humilde, uma pessoa de que necessita de ajuda, de reconhecer aqueles que estão à sua volta. Quem são seus verdadeiros amigos? Quem realmente está ao seu lado? Estes homens, eles têm uma certeza: que todos aqueles que estão à sua volta querem tomar ou se aproveitar de algo que ele possui. E com isso, ele se fecha. Ele não abre mão da sua riqueza. Ele não ajuda a uma necessidade
estado, porque vai tirar dele. É como se essa riqueza impregnasse no seu corpo. Quem conhece a história do Tio Patinhas? Quem conhece? Quem já leu esses livros? É muito legal de ler, né? Mas ali nós vimos uma pessoa rica, um pato rico, ganancioso e mesquinho, no cujo ele tem um sobrinho, e esse sobrinho tem 3 filhos, entendeu? Que passam por necessidades e ele não ajuda em um centavo sequer a sua família. Ele é tão rico, que ele tem um cofre em casa que toda manhã ele mergulha no seu cofre para nadar na sua riqueza. Mas o que ele tem além da riqueza? Será que ele tem amigos? Será que ele tem pessoas em quem ele pode confiar? Muitos desses homens, ele acaba perdendo as suas próprias famílias por amor ao dinheiro. E esse mendigo que estava à porta deste homem rico, cada dia que se passava era um dia de dor e sofrimento, onde abaixo da sociedade, totalmente o oposto deste homem rico e mesquinho, que poderia ajudar, mas não fazia. O segundo contraste são 2 inteiros distintos. A morte chega para os 2. Tanto a glória como a miséria neste mundo não se fundar. São condições temporárias, são condições momentâneas, não são realidades eternas. Aqui tudo passa, tudo. Nós não levamos nada daquilo que nós possuímos. Hoje, o que temos, o que somos, foi porque Deus assim permitiu. Se estamos aqui hoje, com saúde, e glorificando o seu nome, foi porque Ele permitiu que você estivesse aqui para o glorificá-lo e para o adorá-lo. Se você tem posses, se você tem família, foi porque Ele permitiu que você tivesse isso. Roupas, trabalho, carro, nada me pertence. Não se engane com as riquezas deste mundo. Não se iludam com o ouro deste mundo. Pois tudo é passageiro, tudo passa. Nada vai com você. Em 1 Timóteo 6, versículo 7 e 9 diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Cuidado, irmãos, com as suas decisões e com as suas escolhas. O rico morre e é sepultado. Agora imagine a polpa e o clamor neste setor.
desfile de carmelo, anúncio, músicas, carpideiras. Quem sabe que é uma carpideira? Carpideiras são aquelas mulheres que são contratadas para chorar nos funerais. Caixão de ouro, flores, homenagens, tudo que o dinheiro podia comprar. E comprou. Só que a sua riqueza, o seu poder, a sua glória não lhe acompanhou. Ficou. Tudo que ele tinha ficou. Ele morreu e nada levou consigo. E a glória que ele recebeu do seu povo era uma ilusão. O seu verdadeiro ser foi imediatamente transportado do conforto dos prazeres para os rigores da eternidade. Em Salmos 49:17 diz: pois quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Então, amada igreja, não se iluda com as riquezas deste mundo. Não se iluda com os prazeres deste mundo. Pois Deus tem algo bem maior para oferecer para cada um de vocês o que está aqui nesta terra. Amém? Glória a Deus. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E este seio de Abraão, igreja, me permite falar, é uma metáfora, porque é um paraíso. Então podemos dizer que Lázaro foi levado ao paraíso. Este homem que durante sua vida foi desprezado, foi tratado com indiferenças, foi esquecido pela sociedade, subjugado, agora ele é escoltado, é servido pelos anjos e com cuidado e zelo é levado ao seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro significa: Deus é minha ajuda, Deus é o meu ajudador, Deus é o meu provedor, Deus é que me sustenta, Deus é o meu alicerce, Deus é que me dá alegria, Deus é que me dá conforto, Deus é que me dá amor. A sua graça me basta. Aqui, igreja, nós passamos por dificuldades, passamos por problemas e às vezes até necessidades de algumas coisas, mas tudo passa. São provações, são provas que Deus lhe permite você passar, porque Ele tem a certeza e a convicção que você vai superar os seus problemas e com louvor e com glória para poder lá na frente o adorar e justificado pela tua fé. Um dia fecharemos nossos olhos e o abriremos no colo do Pai. Ali não haverá choro, não haverá dor, não haverá fome, não haverá sede. Em Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certeza que os sofrimentos que tem do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Oh Deus! Terceiro contraste, igreja: dois destinos eternos
o corpo se vai, mas o nosso espírito continua existindo, e o que segue é o juízo. Em Hebreus 9:26 diz que como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. De um lado, a morte trouxe alívio, conforto, paz e alegria para Lázaro. Do outro lado, a morte trouxe e tirou do homem rico suas regalias e suas glórias, arrancou-lhe a máscara da carne vestida de púrpura e linho fino, revelando a sua alma pobre e atormentada, porque este homem, mesmo com toda a sua riqueza, ele era um homem só, um homem atormentado, um homem que não tinha prazer na vida. Um homem que não sabia que era ser alegre, que era ser feliz, porque era cada amanhecer, a sua preocupação era de alguém poder roubar os seus bens. Escravo! Escravo! O nosso destino é determinado pelas nossas decisões, e que é selado na morte. E isso aponta para duas verdades. Nossa existência não se resume a este mundo, a este corpo. Fomos criados com uma alma e com um espírito eterno. Sendo assim, a morte não é o fim da linha, mas a porta para a eternidade. A maneira como vivemos aqui vai determinar como vai ser a nossa eternidade. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nisso? Como vai ser a sua eternidade? Como vai ser a sua vida eterna? O que você está fazendo hoje para ser recebido em glórias na vida eterna? E quais são as suas decisões? Quais foram as suas escolhas? A morte apenas perpetuará a decisão e as consequências das escolhas que fizemos. As escolhas que fazemos ainda são, as escolhas que nós fazemos são definitivas e determinantes. Elas não voltam atrás depois da morte, não. E foi o que aconteceu com isso aqui. É bom lembrar que ninguém é salvo ou perdido pela sua condição social. Este homem rico não merecia os tormentos do inferno pela sua riqueza ou pelas suas posses. Não. Mas pelo deixar de fazer. Este homem, ele negligenciou o amor de Deus e ao próximo, menosprezando a palavra de Deus. Infelizmente, o rico percebeu que tarde demais sua pobreza e sua necessidade de salvação, e a sua glória, a sua realidade era o inferno. Enquanto estamos aqui, amados, nós passamos por situações, nós passamos por momentos que nós temos que tomar decisões, fazer escolhas para direcionar a nossa vida. Temos que tomar posturas em algumas
Ele não foi condenado pela sua riqueza, mas porque ele decidiu se tornar escravo da sua riqueza. E nessa sua escravidão, ele deixou de lado Deus. Como nós vimos no começo, Deus não condena a riqueza e não condena aquele que possui. Pelo contrário, Deus tem prazer em nos dar. Deus é o nosso pão de cada dia. Então não vamos olhar para as riquezas do mundo, mas olhe para dentro de ti. Olhe para o teu próprio coração. A maior riqueza é termos a convicção e termos a certeza que se hoje nós somos levados para a glória, para estar junto do Pai, estar ao teu lado por toda a eternidade, e glorificando e exaltando o seu nome com os anjos do Senhor. A nossa riqueza está em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário derramou o seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui hoje, o adorando. Este homem escolheu a riqueza como seu Senhor, mas existem outras escolhas também que podem nos levar para onde esse homem foi. São escolhas. É escolher ser uma pessoa mentirosa, é escolher ser uma pessoa enganadora, é escolher ser uma pessoa que traz discórdia e confusão no seio da família. São escolhas de se tornar escravo da bebida, escravo das drogas, escravo da prostituição. É a escolha de ser um adulto ou ser uma adúltera. São escolhas, amados. São escolhas. E não vem dizer assim: o mundo me fez assim. O mundo não te fez assim, não, mas ele está te dando uma escolha. E qual é a tua escolha? Se você está aqui hoje, é porque você escolheu seguir a Deus. É porque você escolheu ser Deus, o Senhor do teu coração e da tua alma e do teu espírito. Escolhas, amados, escolhas. Temos que estar atentos. Temos que estar atentos às nossas escolhas. Não vamos tomar decisões precipitadas. Não vamos fazer escolhas com o coração irado. Nós vamos colocar na presença de Deus para saber o que Deus quer para nossas vidas. Vamos nos tornar dependentes, vamos escolher sermos dependentes de Deus, sermos filhos obedientes à sua palavra e seguir com rigor a sua disciplina. Viver sobre a vontade de Deus é a certeza que você vai ter uma vida eterna na glória, junto com Jesus. Oh Deus de glórias. Amém. Você me chamaria também de outra coisa. Deus deu
Não se preocupe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, com a frente, com trás. Este momento agora é você e Deus. Só você e Deus. Começa a falar com Deus. Se coloca na presença de Deus. Pede para Deus e permita que Deus, e fale para Deus: Senhor, Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono da minha vida, Senhor. Perdoa-me por algum ato ou uma decisão inconsequente da minha parte, Senhor, mas restaura-me nesta hora, Pai amado. Restaura-me, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado. Oh, igreja, coloca a mão no teu coração. Clame a Deus nesta hora, Senhor. Clame a Deus. Peça a Deus o discernimento. Peça a Deus que Ele venha abrir os seus caminhos, abrir a tua mente. Fale com Deus agora, igreja. Derrama-se na presença de Deus. Oh, Pai querido, Pai amado. Deus. Ainda não é tarde, igreja. Hoje é dia de salvação. E o céu espera por você. O Pai está de braços abertos. Deus já nos garantiu uma saída. E essa saída é o teu Filho, Jesus Cristo. Abre o teu coração nesta hora, igreja. Derrame-se na presença de Deus. Vive este momento agora, igreja. Vive este momento. Oh, Deus. Chora, mamaga, cheia, andarei, palma,